nossa 15ª semana de estudos em casa, uma semana especial na qual nós vamos revisar aí os assuntos estudados da semana 11 até a semana 14. E para começar, vamos resolver ali a questão número 5, que está na página 53 do livro de vocês. Então a questão diz o seguinte: uma empresa usa para um determinado produto as embalagens fechadas da figura, confeccionadas com o mesmo material, que custa 10 centavos o centímetro quadrado. Supondo π igual a 3, a diferença entre os custos das embalagens A e B é D. Aí tem ali as alternativas A, B, C, D e E, né, que trazem ali as possíveis diferenças aí de valor. Nós temos que determinar qual é então essa diferença, tá ok? Então, pausa o vídeo aí, tenta resolver a questão e depois volta aí para nós compararmos as nossas soluções. Olha só, pessoal, essa questão aí, ela traz pra gente então a situação de que uma empresa fabrica dois tipos de embalagem. Uma delas tem esse formato aqui de um paralelepípedo, certo? E a outra de um cilindro, tá ok? E aí tem ali a informação de que o custo por centímetro quadrado é de 10 centavos, né? Que é pago aí pelo material que é feita, essas duas embalagens, o material é o mesmo. E a pergunta é: qual é a diferença de preço entre as duas embalagens? Bom, para descobrir qual é a diferença de preço entre as duas embalagens, eu tenho que ver quanto que custa, né, de material para fazer cada uma dessas embalagens. Ou seja, eu vou ter que descobrir quanto que vai de material para fazer essa embalagem A, que é o paralelepípedo, e quanto que vai de material para essa embalagem B, que é no formato de um cilindro, beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que calcular a área da superfície de cada um desses sólidos, tá ok? E como essas duas embalagens elas são fechadas, então eu vou ter que calcular a área da superfície total. Então vamos iniciar aqui pela embalagem A, né? E como eu disse para vocês, para determinar então a quantidade de material necessário para fazer essa embalagem, basta nós calcularmos aí a área da superfície desse prisma aqui, desse paralelepípedo, tá? E como que vai ser então esse cálculo? Então a área total aí vai ser igual a área da base, né, dessa base de baixo mais a área da base de cima, só que essas bases elas são congruentes, certo? Então são dois retângulos congruentes. Então vai ficar 2 vezes a área da base mais a área da superfície lateral, certo? Desses retângulos aqui que formam a superfície lateral do prisma. Lembram-se disso? Então vamos lá. Como que eu calculo aqui a área da base? Como a base é um retângulo, olha só, basta fazer um lado vezes o outro. Então, se um lado mede 6 e o outro mede 8, então a área da base aqui vai ser igual a 6 vezes 8, que é igual a 48 centímetros quadrados, certo? Então, essa aí é a área da base. A área da lateral, aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, olha, eu tenho dois retângulos iguais aqui, um na frente e um lá atrás, que medem 6 centímetros por 20, certo? Então a área da lateral aqui vai ser a área desses dois retângulos. Então 2 vezes 6 vezes 20, que é a área de cada um dos retângulos, mais a área desses dois retângulos aqui que estão na lateral, ó, desse lado aqui e lá do outro lado, que medem 8 por 20. Então, mais dois retângulos que medem 8 por 20, beleza? Então essa é a área aí da lateral dessa caixinha aí, da lateral desse prisma. Então vai ficar assim, que a área lateral é igual a 2 vezes 120, ó, 20 vezes 6 é 120, então 2 vezes 120, 240, mais 2 vezes 8 vezes 20, que é 160. 2 vezes 160, 320, certo? Então quanto que dá isso daí? 240 mais 320 é igual a 560 centímetros quadrados, certo? Então a área lateral, 560 centímetros quadrados. A área da base, 48 centímetros quadrados. Então quanto que fica aí a área total? Então a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 48, quanto que dá aí 2 vezes 48? 96, tá? Então, 96, que é 2 vezes o 48, 2 vezes a área da base, mais a área da superfície lateral, que nós vimos aqui que é
560. Então 96 mais 560, quanto que vai dar aí a área total? Vai ser 560 mais 96, vai dar 656 centímetros quadrados, ok? Então essa aqui vai ser a área aí da superfície do prisma, ou seja, a quantidade de material necessária para construir essa caixinha aqui, beleza? A embalagem A. Então agora eu vou ter que apagar aqui o quadro para a gente descobrir aí qual é a quantidade de material necessário para a embalagem B, que é esse cilindro aqui. Mas olha só, pessoal, para calcular a área da superfície do cilindro, a gente vai ter que fazer praticamente a mesma coisa que nós fizemos para calcular a área da superfície do prisma, né, do paralelepípedo. Vai ser 2 vezes a área da base mais a área da superfície lateral. Só que olha só o detalhe, a base do cilindro vai ser um círculo, tá? Então vai ser 2 vezes a área desse círculo, beleza? E a área da lateral vai ser um retângulo com as seguintes medidas. Lembram lá da planificação do cilindro? Ficam 2 círculos congruentes, que são a base, e um retângulo que vai ser a lateral. Então se eu desenrolar ali essa lateral do cilindro, eu vou ter um retângulo. E qual que vai ser a medida desse retângulo? Aqui vai ser a altura do cilindro, né, nesse caso, então vai ser 20. E esse comprimento aqui vai ser o mesmo comprimento da circunferência aqui da base, certo? Porque ele fica enroladinho ali, bem certinho na base, beleza? Então, como que é o comprimento dessa circunferência aqui? É 2πr, certo? Só que quem que é o raio aqui? É o 4, tá? Então, 2πr, 2 vezes π vezes 4, que é o raio, tá? Então, é isso aí que a gente vai ter que utilizar para determinar a área total aqui desse cilindro. Então vamos lá, a área da base, como que vai ficar? A área da base vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? Só que o raio aqui mede 4, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, ou seja, vai ser igual a 16 vezes o π. Mas o π vale 3, né? Por que que vale 3? Porque a aproximação que está sendo indicada aí na questão é π igual a 3. Então a gente vai utilizar 16 vezes o 3, né? Que é o π. 16 vezes o 3 vai dar 48 centímetros quadrados. Então essa aqui é a área da base aí desse cilindro, ok? Agora a área da lateral desse cilindro, como eu falei para vocês, a lateral é esse retângulo aqui, certo? Então basta multiplicar um lado pelo outro e nós temos aí a área dessa lateral. Então como que vai ficar? Um lado é 2πr, então 2 vezes o π, né? Lembrando que o π estamos trocando por 3, vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que no caso aqui é 20, certo? Então, ó, base vezes altura, um lado vezes o outro, certo? Então, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 20 vai dar 480 centímetros quadrados. Então essa aqui é a área da superfície lateral aí deste cilindro, ok? Mas a área total, né, que é a quantidade de material que vai ser necessária para fazer essa embalagem B, a gente vai obter da seguinte maneira. Então a área total vai ser igual 2 vezes a área da base, mesma coisa que a gente fez ali no prisma, 2 vezes 48, que dá 96, mais a área da superfície lateral, que nesse caso aqui é 480. Então 96 mais 480, portanto, quanto que vai ser aí? A área total, né? Ou seja, a quantidade total de material para fazer a embalagem D vai ser 576 centímetros quadrados. Então determinamos aí também a quantidade de material necessário para fazer agora a embalagem B. Então o que falta fazer agora? Descobrir quanto que custa cada uma dessas embalagens a partir da quantidade de material e comparar, então, ver qual é a diferença de custo da embalagem A para a embalagem B, né? De uma embalagem aí para outra, certo? Então vamos lá, vou apagar aqui o quadro novamente, tá? Para a gente poder então finalizar aí essa questão. Bom pessoal, então nós já temos aqui a quantidade de material necessária para a embalagem A e para a embalagem B. Como cada centímetro quadrado do material que é utilizado para essas duas embalagens aqui, né, é 10 centavos por centímetro quadrado, então cada centímetro quadrado custa aí 10 centavos, para a gente descobrir o custo de cada uma, basta multiplicar cada um desses valores aqui por 0,10 ou por 0,1, tá?
Então o custo aqui da embalagem A vai ser quanto? Vai ser 10 centavos, né, ou 0,1, vezes a quantidade de material, que é 656. Ou seja, quanto que vai custar aí? R$ 65,60. Então esse aqui é o custo da embalagem A, certo? A embalagem B vai ser 10 centavos, né, 0,10 ou 0,1, vezes a quantidade de material necessária aqui para fazer, né, porque cada centímetro quadrado é 10 centavos. Então, vezes 576, que vai resultar aí em R$ 57,60, tá? Então, a embalagem A custa R$ 65,60 e a B R$ 57,60. Qual é a diferença de preço entre elas, que é o que está sendo perguntado aí? 65,60, né? Então a diferença, vou chamar de D aqui, vai ser 65,60 menos 57,60 e o resultado aí, né, dessa continha, essa diferença aí é de R$ 8,00. E portanto, né, a alternativa correta aí é a alternativa D. Então a diferença de preço é de R$ 8,00. E agora vamos lá para a página 61 do livro de vocês resolver a questão de número 4. Então acompanhem aí comigo. No cubo representado na figura, as arestas medem 12 centímetros. A pirâmide ABCD é tal que as arestas BC, BD e CD são diagonais de faces do cubo e os vértices A, B e C são vértices de uma mesma face do cubo. Calcule o volume da pirâmide. Bom, olha só, pessoal. Nessa questão aqui, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que dependendo do modo como a gente observa aí essa pirâmide que é formada nas arestas e nos vértices desse cubo, pode ficar mais fácil ou mais difícil de encontrar aí a medida do volume, certo? Então, olhando desse jeito aqui, fica um pouquinho complicado da gente observar onde que é a altura dela, qual que é a melhor face para a gente considerar aqui, né, como a base. Mas se nós girarmos aqui essa pirâmide, né, girarmos esse cubo, olha só como que vai ficar bem mais fácil de a gente visualizar isso. Viram aqui, ó? Então o que eu fiz foi girar o cubo, ó. Então esse A que estava aqui na frente, esse vértice, eu deixei lá para trás. E agora, olha que beleza aqui, ó. A base da pirâmide a gente pode considerar como esse triângulo aqui de vértices A, B e C. Como ele está aí nas arestas de um cubo, esse ângulo aqui mede 90 graus, ou seja, esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. E é esse triângulo aqui que a gente vai considerar como a base. E a altura dessa pirâmide, qual que vai ser? A altura vai ser a medida da aresta AB, que é a aresta do cubo. Olha só, aqui não forma 90 graus? Então, como aqui também forma 90 graus, o que que acontece? A distância do vértice até a base é o tamanho do segmento aqui AD, ou seja, é a altura da pirâmide. Agora que a gente fez essa rotação aí, ficou super fácil de calcular o volume, não é verdade? Então, lembrando aí como que é o volume de uma pirâmide. O volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura dessa pirâmide. Então, calculando ali a área da base, como que vai ficar? Vai ser um lado do triângulo vezes o outro, dividido por 2, certo? Que é a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, como a gente está aqui nas arestas de um cubo, essas medidas aqui são iguais. Então, vai ficar assim, 12 vezes 12 dividido por 2, certo? E 12 vezes 12 dividido por 2 vai resultar em 72, né, centímetros quadrados, ok? E aí agora que nós já temos a medida da área da base, qual que é a altura? A altura é essa aresta aqui do cubo, que mede também 12 centímetros. Então como que vai ficar o volume? O volume vai ser 1/3 da área da base, que é 72, vezes a altura, que é 12 centímetros, certo? Aí a gente pode simplificar aqui esse 3 com o 12, fica 4 então, certo? E aí, 4 vezes o 72 vai resultar em 288 centímetros
cúbicos agora, né? Que vai ser aí o volume, então, desta pirâmide. Então, notem, pessoal, escolhi essa questão justamente para trabalhar essa questão aí, né? Esse caso, né? Na verdade, da rotação que a gente pode fazer aí para enxergar melhor a pirâmide, né? Ou o sólido que a gente estiver trabalhando. Então, às vezes, de um ponto de vista está complicado, mas quando a gente faz essa rotação, né? Mesmo que a gente faça isso mentalmente, fica muito, muito mais fácil de trabalhar. Então, a gente tem que prestar atenção aí a esses detalhes. E para finalizar, vamos resolver a questão de número 4, que está aí na página 66. A questão diz o seguinte: na fazenda do Sr. Armando, o armazenamento da soja é feito em grandes silos. Como a safra desse ano superou as expectativas, foi necessário adquirir mais um silo para comportar os grãos. O silo atual tem a forma cilíndrica, com eixo na vertical e uma altura de 5 metros, com capacidade para 50 mil litros de soja. Estima-se que a safra desse ano ultrapasse a capacidade suportada em 60%. O novo silo adquirido tem a forma de um cone com um vértice para baixo, com um raio R e a altura H, conforme mostra a figura. Aí tem a figura aí para vocês observarem. Aí vem a pergunta: qual deverá ser a altura H em metros do novo silo para que o mesmo comporte exatamente o volume excedido e cujo raio R exceda o raio do silo antigo em 50%? Bom, pessoal, essa questão aqui é o seguinte. Então, o cara tem um silo aí que tem o formato de um cilindro, certo? Com altura de 5 metros. Não diz pra gente qual que é o raio aqui, ou o diâmetro, né, da base desse cilindro, tá? Então isso não está sendo dito. O que é dito é que esse volume, que o volume, né, deste cilindro é 50 mil litros, certo? E aí, o que acontece? Ele tem que comprar teve que comprar um outro silo na forma de um cone, né, com a cabeça virada para baixo, como está representado aí, né, no enunciado da questão. E o que nós sabemos é que o raio desse cone ele vai medir 50% a mais, né, do que o raio desse cilindro, ou seja, vai ser 1,5 vezes a medida do raio do cilindro, da base aqui do cilindro, beleza? E o volume dele tem que ser 60% maior do que o volume do cilindro, ou seja, tem que ser 60%, desculpa, de 50 mil, beleza? Então, essas informações que tem aí no enunciado, vamos ver como que a gente pode trabalhar com elas. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte, né? Eu vou descobrir qual que é o raio aqui da base desse cilindro aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou descobrir é isso, quanto que mede o raio da base, que eu vou chamar de Rzão aqui, de R maiúsculo, tá ok? Por que isso? Porque eu preciso saber quanto mede esse raio para eu poder trabalhar aqui com o cone, né? Já que o cone aqui, o raio dele depende da medida do raio do cilindro, tá? Então vamos lá. Como que eu faço para descobrir o raio aqui deste cilindro? Então, como nós temos aqui o volume e nós temos a altura, nós podemos utilizar ali a fórmula do cálculo do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, para a gente determinar aí esse raio, tá? Então, acompanha aqui comigo. Primeiro detalhe é o seguinte, né? Esses 50 mil litros aqui não está servindo para muita coisa, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que trocar esses 50 mil litros por um volume ali representado em metros cúbicos, porque daí vai facilitar a minha vida, ó. Porque aqui eu tenho a altura em metros, se eu tiver o volume em metros cúbicos, facilita a minha vida. E 50 mil litros é a mesma coisa aqui, né? 50 metros cúbicos. Lembrando que cada metro cúbico é 1000 litros, tá? Então aí já vai facilitar um pouquinho a nossa vida essa informação. Então, o volume do cilindro, como eu falei para vocês, é a área da base vezes a altura, só que a área da base é o quê? Π vezes o R ao quadrado, certo? Então, a área da base πr ao quadrado, vezes a altura, que no caso aqui é 5, tá? Então, vou representar aqui o 5 já, certo? Então, πr ao quadrado vezes a altura. E esse volume aqui, a gente sabe que é igual a 50, não é verdade? Então, eu posso trocar aqui esse V já pelo volume que é conhecido aí desse silo, né? Desse cilindro aí, que vai ser então 50. Então 50, que é o volume, é igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 5 metros, certo? Passando esse 5 dividindo aqui,
certo? Na verdade, eu vou passar já dividindo aqui o 5π, né? Vou isolar esse r ao quadrado aqui, vai ficar assim, ó, que r ao quadrado é igual a 50 dividido por 5π, beleza? E isso aqui vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 10 sobre π, tá? Então, esse cara aqui é o raio do cilindro, né? Desse primeiro ciclo, certo? Eu só economizei um pouquinho aqui, um passo das contas para poder caber aqui nesse cantinho, certo? O que eu fiz? Eu simplifiquei essa fração, né? 50 por 5π ficou 10π, e esse quadrado aqui eu passei como raiz, ok? Tranquilo? Então nós já sabemos quanto que mede esse raio. E agora a gente pode começar a trabalhar então com as informações que a gente tem lá do cone, beleza? Então acompanha aqui comigo. O raio aqui do cone vai ser 50% maior que esse. Ou seja, quanto que vai valer esse Rzinho aqui, ó? Vai ser 1,5, né? Vezes a raiz quadrada de quanto aí? Raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de π. Concorda comigo? Ó, raiz quadrada de 10 sobre π é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de π, tá? Então, matemática básica aí, despencando aqui nessa questão, tá? Então, tem que ficar atento aí a essas informações. Então, o raio aqui vai ser 1,5 vezes raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de π, certo? E 1,5 por quê? 1,5 é a mesma coisa que 150%, ou seja, 50% maior do que o raio dessa base aqui, tá? Isso aí é uma exigência aí do problema. E agora que nós já sabemos a medida do raio, o que nós podemos fazer agora? Nós vamos trabalhar com o volume desse cone, certo? A informação que nós temos aí do problema é que o volume desse cone aqui, ele tem que comportar a quantidade que vai exceder aí da safra desse ano, certo? E a quantidade que está prevista é de 60% desse valor aqui, 60% de 50 mil litros, ou seja, 60% de 50 mil litros, que é a mesma coisa que 60% de 50 metros cúbicos, ou seja, o volume desse cara aqui, desse cone, vai ser igual a 30 metros cúbicos. Quem que é esse 30 metros cúbicos aí? É 60% de 50 metros cúbicos, certo? Então, se vocês calcularem aí da forma que vocês preferirem, tá? Para calcular 60% aqui é só multiplicar 50 por 0,6, né? Mas vocês podem fazer por regra de 3, da forma que vocês preferirem, vocês vão chegar nesse resultado aqui, que o volume vai ser 30 metros cúbicos, porque 60% de 50 é 30, tá? Então nós sabemos que o raio desse cone aqui vai ser 1,5 de raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de π, e que o volume desse cone vai ser 30 metros cúbicos. Em que isso vai ajudar? Olha só. Então, eu sei, né, e vocês também, porque a gente já viu isso aí durante as aulas, que o volume do cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, que no caso aqui é o Hzão aí maiúsculo, certo? Sabendo disso, a gente pode utilizar essa fórmula aqui para determinar quem é essa altura, quem é esse H aí, que é justamente o que está sendo pedido aí na questão, certo? Então, olha só, no lugar do V nós vamos colocar o 30, então vai ficar assim, ó, que 30 vai ser igual a quê? Aqui eu já posso multiplicar tudo isso aqui, ó, certo? Então, vai ficar assim, área da base vezes altura dividido por 3, certo? Então, se eu multiplicar aqui 1/3 vezes a área da base vezes a altura, fica assim. E esse 3 que está dividindo aqui, eu posso passar ele multiplicando. Posso fazer isso aqui já? Então, eu vou fazer, ó. Então, esse 3 que está dividindo vai passar multiplicando, certo? Então, 3 vezes 30 vai ser 90. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, vai ficar assim, que 90 é igual à área da base vezes a altura. Mas, quanto que é a área da base? Tem como saber quanto que é a área dessa base aí? É claro que tem, né? A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, beleza? Então, quanto que vai dar isso daí, né? Então, 90 vai ser igual
ao Hzão aí, que é a altura que a gente quer descobrir, vezes a área da base, que vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado, certo? Mas quem que é o raio? O raio é 1,5 raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de π, certo? Então eu vou ter que substituir aqui no lugar desse raio esse valor que está aqui em rosa, tá? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. π vezes o raio ao quadrado, mas quem que é o raio? Vou até colocar na mesma cor ali, ó. O raio é 1,5 que multiplica raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de π, tá? Então tudo isso daqui é o raio. Então π vezes o raio ao quadrado, beleza? E agora eu vou ter que apagar aqui, né, para a gente continuar os nossos cálculos, tá? É bastante continha aí para fazer nessa questão, certo? Então a gente vai resolver essa continha aqui primeiro, beleza? Então vamos lá. Então eu já reorganizei aqui o quadro, vamos continuar fazendo as contas aí. Então eu tenho o raio elevado ao quadrado, que é 1,5 vezes raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de π, certo? Lembrando que esse 1,5 é porque o problema nos diz que o raio do cone é 50% a mais do que o raio do cilindro, tá? E elevando então isso aqui ao quadrado vai ficar assim, ó, que 90 é igual ao h vezes π, certo? 1,5 ao quadrado fica 2,25, certo? E se eu elevar aqui essa fração ao quadrado, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado fica o próprio 10, certo? E raiz quadrada de π elevado ao quadrado fica o π, certo? Então simplifica essa raiz aqui com o expoente 2. E aí a gente ficou então com esse cálculo. Agora olha só, isso daqui é a mesma coisa aqui, 90 igual a h vezes, opa, deixa eu colocar o h aqui, o h vezes o π, 2,25 vezes 10 é 22,5, ó, multipliquei isso daqui, tudo isso dividido por π. E aí, olha que legal, tinha o π aqui em cima, tem o π aqui embaixo, a gente pode simplificar esse π. Então vai ficar isso aqui simplificado com isso aqui, então ficou 22,5 vezes h é igual a 90, mas nós queremos saber o h, nós queremos saber a altura, então eu vou isolar esse h aqui. Então o h vai ser igual ao 90, que já estava lá do outro lado, dividido aí por 22,5, tá? E 90 dividido por 22,5, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar o resultado 4. 4 o quê? 4 metros, tá? Porque a gente está trabalhando aqui em metros. Portanto, a altura H desse novo silo aí, que tem o formato desse cone de ponta cabeça, vai ser igual a 4 metros. E a alternativa correta nesse caso é a alternativa E. E assim chegamos ao final aí da nossa 15ª semana, essa semana aí de revisão. Espero que tenha contribuído para vocês relembrarem os assuntos que nós estudamos, para aprofundar um pouquinho mais aí o conhecimento de vocês. No mais, grande abraço para vocês, continuem bem, continuem focados. Até a próxima. Tchau, tchau.